gente conversar com Deus novamente. Oremos. Pai Todo-Poderoso, nesse momento nós estamos aqui como igreja, como teus filhos, pecadores, cheios de defeitos, mas na confiança e sempre na esperança de que nessa terra nós não estamos caminhando sozinhos. O Senhor caminha junto conosco. Sabemos, ó Pai eterno, que somos errantes, que somos cheios de defeitos, mas o Teu amor foi imenso por cada um de nós na cruz do Calvário, em que o Seu Filho derramou o Seu sangue por nós, sofreu todas as sofrimento que poderia e suportou todas as dores, para abrir o caminho da salvação, para abrir os nossos entendimentos, e fez uma promessa, Senhor, de que um dia viria buscar a cada um de nós. Aqui estamos, Senhor, com as nossas lutas, com as nossas dificuldades, e com o nosso desejo em nosso coração de um dia estar contigo nas mansões eternas. Amém. Abençoa, Pai, todos que estão aqui presentes nesta manhã. Cada um, Senhor, com as suas lutas, com as suas dificuldades, com as suas tristezas, alegrias, com a sua dor, mas está aqui, Senhor. Então, Pai, olhe com carinho para cada um deles. Ajuda-os, Senhor, nos seus momentos difíceis das vossas caminhadas e vossas vidas. Eu sei que o Senhor é um Deus de milagre, um Deus de poder. Ouve, Senhor, o clamor deste coração nesse momento. Ouve, Senhor, o clamor desse pensamento. E atenda, Senhor, esse pedido conforme a Tua vontade. Mas que nenhum de nós, Senhor, saímos daqui vazios, que possamos sair daqui cheios do Teu Santo Espírito, cheio de esperança e cheio de certeza e convicção que Tu és o nosso Deus Todo-Poderoso e que um dia virá buscar a Tua igreja aqui na face da terra. Senhor, a Tua palavra se lida aos nossos corações nesse momento. Que haja reverência no meio do Teu povo, para que nós possamos, Senhor, ouvir o que o Senhor tem para falar para cada um de nós aqui. Senhor, que Teu Espírito Santo nesse momento reparte essa palavra em cada coração. E que essa palavra possa fazer transformação nesse momento. E que esta palavra possa fazer milagres na vida de cada um aqui nesta hora. E que o inimigo, Senhor, nesse momento não tenha permissão nenhuma para entrar no meio da Tua igreja nesta hora. Que possa entrar os Teus santos anjos, que Tu já se faz presente aqui conosco, Senhor. E que então que possamos sentir a Tua presença em nossos corações. Só te pedimos uma coisa, Senhor, que o Teu nome seja nesse momento exaltado, que o Teu nome seja engrandecido, e que este humilde servo que Te fala nesse momento seja o menor dos menores aqui nesse púlpito, e que todos possam enxergar Cristo Jesus nesta hora. Pai querido, obrigado por tudo. Te pedimos o perdão de nossos pecados mais uma vez. É que eu Te peço e Te agradeço em nome de Jesus. Amém e amém. Cumprimento de novo a igreja, né, com feliz sábado para todos. Feliz sábado, irmãos. Que a paz de Deus possa estar presente em cada coração. Eu, antes de pregar, de nós começarmos a mensagem do Senhor, eu senti o desejo no coração de falar para os irmãos. Alguns irmãos me conhecem assim de vista, né? Outros já me conhecem de algumas datas, não é isso? Os irmãos aqui já me conhecem da 32, a irmã não está aqui, também já me conhece lá do 32, os irmãos me conhecem lá do 32. E várias vezes eu estou aqui a convite, né, do nosso irmão, muito obrigado. Estive aqui, foi domingo, né? Domingo passado, e hoje sábado estamos aqui de novo. Então todas as vezes que os irmãos precisem, nós automaticamente estamos disponíveis, estamos aí para falar as grandezas de Deus. Eu gostaria de falar com a igreja algumas palavras, tá, Felipe? Me dê permissão para isso. Eu sei que nós vivemos em um mundo conturbado, em um mundo onde a gente só ouve tragédia, só ouve violência, só ouve desespero, desesperança. E nós estudamos nessa semana sobre a esperança, né, do Evangelho. Então, igreja, quem é esse pregador que vos prega nesta manhã? Meu nome é José Hilton Rodrigues, eu sou membro da Igreja Adventista do quilômetro 32, há algum tempo, né? Já percorro várias igrejas pregando assim ao convite. Mas quem era eu antes do passado? Então eu quero dizer para vocês o seguinte: eu era um projeto
falido, um projeto que não era para dar certo. Algumas igrejas que eu prego, eu falo diretamente para os jovens, para os adultos, que hoje eu também já sou um senhor, podemos assim dizer, já não sou avô ainda, mas tenho 2 filhos casados, tenho uma filha pequena, tenho mais um filho do coração, meu segundo casamento que Deus assim me concedeu. Mas eu não tive lar, eu não tive pai, eu não tive mãe. Eu fui criado, vim lá do sertão de Alagoas, uma cidade, um município bastante pobre, bastante humilde que tem lá em Alagoas. E Deus me deu esse privilégio de, depois de mais de 40 anos, eu conhecer o meu estado, o meu município e parte da minha família que eu conheci. Amém por isso. E como eu disse para vocês, eu não tive referência nenhuma de lá. Eu ficava de casa em casa, morei no Paraná 1 ano e eu fui criado pelos outros porque minha avó não tinha condições de me criar de maneira nenhuma. Então praticamente eu ficava nas ruas brigando e assim por diante. E não tive referência de família de jeito nenhum. Então aprendi, infelizmente, o vício da bebida, o vício do jogo. Pela misericórdia de Deus, eu não aprendi o vício de fumar nem de usar drogas, passei próximo. E como todo jovem, eu vivi uma vida desregrada, de farras, de bebida, e tudo que eu ganhava na época, o pouco que eu ganhava, eu gastava com tudo isso. Então eu não tinha saúde, como até hoje não tenho por consequência. E o que seria de Zailton depois que sua avó viesse a falecer? Não tinha mais família. Para vocês terem uma ideia, eu só tenho uma irmã aqui no Rio de Janeiro, nem minha irmã é minha tia que me criou. Minha irmã mesmo, por parte de sangue, mora em Alagoas. Tem outra irmã que mora em Alagoas, que eu não conheço. Mas, amados, desde o ventre da nossa mãe, Deus tem um plano para cada um de nós. E hoje, aos 56 anos de idade, eu converso muito em casa com minha esposa sobre isso. E eu sempre falo para ela, Deus já cuidava de mim desde o ventre da minha mãe. Porque minha mãe, assim que me teve, ela não me quis, com raiva do meu pai. Então, me perdoe minha sinceridade, minha mãe vivia uma vida de prostituição lá em Alagoas. Eu vim descobrir isso e morreu, infelizmente, nova. Uma enfermidade que todos os irmãos sabem. Mas, aos 22 anos de idade, depois que eu saí do serviço militar, alguém se aproximou de mim num bar onde eu estava e pregou esse evangelho, essa palavra de Deus. Confesso aos irmãos que eu debochei rir na cara desse jovem. Mas, irmãos, ele nunca desistiu de mim. Era meu vizinho. Ele nunca desistiu de mim. E toda vez que ele me encontrava, só me encontrava nas situações, com um copo de bebida na mão e totalmente alcoolizado. Jovem ainda. Porque eu não tinha esperança, não tinha futuro nenhum. Achava que trabalhar, achava que fazer parte de futebol, eu gostava muito, era tudo, porque eu não tinha instrução nenhuma. Eu não tenho vergonha de dizer, eu não tinha instrução nenhuma. Mas esse jovem insistiu. E até que um dia ele me convidou para ir na sua igreja, não era igreja adventista. E eu fui. Só que antes de ir, eu bebi bastante, entrei na igreja igual um mendigo. E ele me fez uma pergunta, que ficou gravada até hoje, irmãos. Zailton, vale a pena você viver essa vida? Deus tem algo melhor para você. Irmãos, até de tanto ele insistir, e praticamente ele me carregou para a igreja. Era um grupo de jovens que tinha nessa igreja, e me carregou para a igreja. Até que um dia, eu, ouvindo a palavra de Deus, eu aceitei esse convite de Deus e me entreguei para Ele. Eu quero dizer para vocês que já se vão mais de 30 anos que eu prego esse amor de Deus e falo para os outros o que Deus é capaz de transformar, capaz de pegar um jovem rejeitado e transformar ele no pregador da palavra de Deus. Amém. Quando eu fui, eu não sei se a irmã já estava lá nessa época, em 98, não me lembro, por favor, não me lembro. Quando eu fui
escolhido o primeiro ancião da igreja. Era a minha primeira experiência. E quando eu peguei aquele certificado e que o pastor pediu que eu me ajoelhasse, desculpe, irmãos, e me consagrou como primeiro ancião da igreja. Irmãos, eu fiquei feliz. Por quê? Porque eu nunca poderia imaginar na minha vida que eu seria o líder da igreja de Deus aqui na face da terra. Eu nunca poderia imaginar isso na minha vida, que eu seria o líder da igreja. E também, irmãos, eu nunca poderia imaginar na minha vida que o bairro onde eu andei muito, eu seria usado por Deus para erguer uma igreja no quilômetro 34, hoje 35. Eu nunca imaginei isso na minha vida, nunca passou isso na minha mente. Mas eu quero dizer para vocês que Deus, ele tem um plano para cada um de nós aqui nesta manhã. Basta você renunciar a tudo, igual eu renunciei. Renunciei aos conselhos da minha família que ele ainda eu tinha. Renunciei, larguei tudo, irmãos, tudo que os irmãos possam imaginar. Eu larguei, depois que eu conheci esse Deus, jovem. E melhor ainda, irmãos, foi quando eu conheci a Igreja Adventista do Sétimo Dia. Aqui eu aprendi muitas coisas. E hoje me perdoe a minha sinceridade. Esses ouvidos que Deus me deu, esses olhos que Deus me deu, essa boca que Deus me deu, eu consigo ouvir das pessoas que essa igreja é uma igreja fria, é uma igreja morna, é uma igreja que não tem poder. Engana-se. O poder está aqui na frente de vocês. O milagre de Deus está aqui na frente de vocês. Dessa igreja, irmãos, até mesmo na minha igreja, outras igrejas, por onde eu passo, eu consigo ver pela fé o que Deus é capaz de fazer. E muitas das vezes, amados, nós não acreditamos. Existem as lutas, existem as dificuldades, mas se mantenham sempre firmes ao lado do Senhor. Eu falando assim parece que foi fácil. Não foi fácil. Eu tive que enfrentar a objeção da minha família. Eu tive que enfrentar a objeção dos colegas, dos amigos da época, se diziam amigos. Eu tive que enfrentar o desemprego. Eu tive que enfrentar as enfermidades da minha mãe. Eu tive que enfrentar a possessão da minha irmã demoníaca. Eu tive que enfrentar tudo isso e depois ser despejado de uma casa que nem nossa era. E hoje, estou aqui para dizer para vocês que Deus me deu vitória. Amém. Amém. Glória a Deus. Hoje Deus me deu uma nova família. Hoje me deu aquele carro ali. E Deus vai fazer com você também, acredite. Não desanime de maneira nenhuma. A nossa mensagem de hoje tem como título: as promessas de Deus são para você ou para mim. Vamos abrir as nossas Bíblias em Salmo capítulo 30, o verso 4 e 5 só. Vamos ler só isso. Salmo capítulo 30. Me cobraram aqui para falar para os irmãos, tá? Salmo capítulo 30, o verso 4 e 5. Vou ler, depois eu falo para os irmãos. Acharam? Sim. Aqui diz, né? Cantai ao Senhor o quê? Vós que sois santos, e celebrai a memória da sua santidade. Porque a sua ira dura só um momento, no seu favor estará a vida. O choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. Amém. O Felipe está pedindo para me contar como eu cheguei na igreja adventista, que ele sabe, eu conversei com ele, irmãos. Eu era membro de outra igreja e eu já tinha sido batizado lá. Aprendi como todos aprendem, né? Jesus é o Salvador, e aprendi aquela frase: uma vez salvo, salvo para sempre. E um belo sábado, eu trabalhei muito de ajudante, eu estava ajudando o meu vizinho a construir a casa dele. Era uma família que tinha vindo morar naquele bairro lá. E quando eu olho para a rua, vê um povo, né? Eu já conhecia esse moço que já foi meu vizinho, que morava do outro lado, lá no Ponto Azul. E quando ele me viu, ele fez sinal para mim.
E ele disse para mim, eu estou sabendo que você está na igreja. Eu falei as palavras que todo mundo fala, né, inconsciente. Eu agora sou de Jesus, eu estou na igreja. Irmãos, ele falou essa frase que até hoje eu não me esqueço dela, ficou gravada no meu coração e na minha mente. Zailton, vá para a nossa igreja que aquela é a sua. Só falou isso, irmão, não falou mais nada. Irmãos, por Deus aquilo ficou gravado na minha mente. E aquilo me incomodava à noite. Até que um belo dia eu fui na sua casa e ele se identificou como adventista. Eu nem sabia, irmãos, que significava igreja adventista. Naquela época não tinha hoje, não tinha no tempo. Só tinha a voz da profecia que você escutava na rádio, relógio, e era 15 minutos. Naquela época de rádio você tinha que andar no telhado para poder, né, para poder se pegar nas faixas, né? Eu nem me lembro mais a faixa, AM, né? AM, isso, AM. E eu fui na casa dele, ele falou para mim, irmãos, abertamente sobre o sábado. Aí bolou tudo, né? Que eu não sabia. E ele me ofereceu um estudo. E eu aceitei. Irmãos, eu comecei, ele falou, só tem o seguinte, eu não vou poder te dar estudo porque eu não tenho estudo. E agora? Então você pega a lição e estuda sozinho. Eu não tinha Bíblia. Porque eu não trabalhava, não tinha condição de comprar Bíblia. Alguém me deu uma Bíblia. Essa aqui, que eu, na época, dá duas delas, essa que eu tenho aqui. Irmãos, e eu aprendi, lendo alguns textos da Bíblia, uma frase, não sei se está escrito no livro de Jeremias, me faz eu lembrar. Buscar-me-eis e me achareis quando buscar de todo o coração. E as lições da época não é como hoje, bonita, né? Cheia de... As lições de hoje, como é que fala? Cheia de ilustrações. Obrigado. Cheia de ilustrações. Era só pergunta e você tinha que buscar na Bíblia. Só isso. Irmãos, eu olhava aquilo estranho para mim. Mas o que eu fiz? Toda lição que eu fazia, eu orava a Deus e pedia a presença do Espírito Santo de Deus comigo ali. Minha mãe, eu cuidava dela, ela estava doente, quando ela descansava, eu estudava. Irmãos, eu estudei lições e fui estudando e fui compreendendo. Vocês terem uma ideia, eu entendi Daniel capítulo 2. Vocês terem uma ideia. E ali, irmãos, eu comecei a sentir que era Deus que estava estudando junto comigo. Amém. Irmãos, eu estudei a lição. Quando chegou na metade da lição, eu já pedi para sair da outra igreja onde eu era membro. Quase um tumulto danado por causa disso, tá? Não foi fácil não, porque eles gostavam de mim e eu firme ali na igreja, e eles já tinham um plano comigo, a igreja toda, de mandar eu para o seminário para me formar pastor. Eles iriam, tinha dois irmãos que tinham condições financeiras muito boas na época. Eles iriam me ajudar, não só eu, mas o outro amigo, esse amigo me levou para a igreja. Eu disse não, eu conheci a verdade, aqui eu não posso ficar. O pastor, irmãos, ele conversou comigo horas e horas, e a igreja conversou comigo. Eu falei, não adianta, é o que está escrito aqui na palavra de Deus. Amados, e assim, não me lembro o ano, mas um sábado eu entrei na igreja adventista, ainda era um salãozinho do lado, os irmãos devem lembrar disso, era um salãozinho do lado. E eu, todo envergonhado, era um jovem, tinha 22 anos de idade, magrinho, pesava 54 quilos na época, magrinho. Irmãos, eu fiquei com tanta vergonha porque eu não tinha roupa direita, eu só tinha um tênis, uma calça, uma camisa. Eu entrei na igreja assim mesmo, fiquei lá no cantinho, encolhido, vendo aqueles jovens bonitos, né, vendo aquelas jovens ali atuantes na igreja, mas eu fui na igreja. E amados, ali eu estudei, fiz estudos todinho. O casal sempre levava na igreja. Eu não tenho vergonha de dizer para os irmãos que eu passava mal dentro da igreja de fome, porque eu não tinha que comer em casa. Entende, irmãos? Mas eu nunca deixava de assistir os cultos da igreja. Eu arrastava a pé de onde eu morava até o 32, era 50 minutos andando, debaixo de chuva e de sol. Muitas das vezes eu tinha que chegar na igreja e trocar de roupa, a única roupa que tinha, com minha mãe doente dentro de casa, como eu falei para vocês, com minha mãe, minha irmã possessa de demônio dentro de casa, e com a família toda revoltada comigo. O único emprego que eu consegui foi na Rede Globo Televisão RGT por causa do sábado. Quase me mataram dentro de casa, mas eu não fui. Eu falei, se é que está escrito aqui, Deus vai honrar essa fé. E não foi meses não, irmão, foi quase um ano, não esqueço o dia de hoje.
Mas um dia Deus falou comigo através de um sonho e me mostrou o que é esta igreja dele. Amém, irmãos? E eu cheguei para o pastor Aurelino na época, não sei se ele é vivo, se for, já está jubilado há muito tempo, e disse para ele: pastor, agora eu quero me batizar, porque Deus me mostrou que esse é o caminho, essa igreja. E no dia 22 de abril de 1984, na igreja de Campo Grande, eu desci as águas batismais. E pela misericórdia de Deus estamos aqui até hoje. Glória a Deus. Não sou melhor do que ninguém, não tenho mais fé do que ninguém, mas eu acredito no que está escrito aqui na palavra de Deus e passo para vocês. Acredite nesse Deus Todo-Poderoso. Como nós lemos aqui, vamos para a mensagem agora, né? Como nós lemos aqui, já ouvi, irmãos, já ouvi muitas coisas sobre a igreja. Pessoas saíram, pessoas voltaram, pessoas entraram, pessoas saíram, já vi muitos. Trabalhei no hospital 30 anos, Hospital Silvestre, onde Deus me deu a bênção da aposentadoria. Me aposentei lá, trabalhei 30 anos. Vi muitos amigos saírem da igreja, vi muitos amigos falecerem, longe da fé, criticando a igreja. Coloca uma coisa no seu coração e na sua mente. Quando você fala mal da obra de Deus, você não está falando de mim nem dele, que é o líder da igreja. Você está afrontando e falando de Deus. Porque a igreja, ela não tem poder. O poder, ela vem de Deus. Quando nós buscarmos o poder de Deus, irmãos, vocês vão ver o que Deus ele é capaz de fazer. Só para mim terminar, me perdoe estar falando tudo isso. Todos os irmãos sabem a experiência da minha filha, que no exame dela viria com uma deficiência, enquanto todas as igrejas, é um voto que eu fiz a Deus. Eu estava dirigindo a semana de oração dos jovens numa igreja ali na zona oeste, zona norte, né? Zona norte, ali em Santíssimo, é uma zona oeste ainda, né? Em Santíssimo, uma igreja ali em Santíssimo. E no último dia da mensagem, eu dei um testemunho sobre isso. Minha filha, acho que já estava com um aninho já fazia um ano, e eu contei essa experiência que nós passamos, eu e minha esposa, e terminou o culto normal, irmãos. Eu estava com a Amanda no colo, já estava quase dormindo, estava no colo, a gente ia, igual hoje tem almoço, e se dirigiu um senhor, um moço Paraná, parou em frente a Amanda, em frente a mim e ela, olhou para mim, e ele pegou a sua mão, e começou a passar na cabeça da Amanda, e disse essas palavras: Deus é maravilhoso. E olhava para mim, os olhos dele cheios d'água. Como Deus é maravilhoso. A partir de hoje, eu vou tomar uma decisão ao lado de Deus. Amém, irmãos? Amém. Então, irmão, nós temos que acreditar que Deus, Ele é o Deus da igreja. E por que você vai sair? E por que você vai abandonar esses caminhos de Deus? Vai para o mundo? Eu vim do mundo, eu sei como é que é os dois lados da moeda. O que eu ganhei do mundo? Uma facada na perna, meu corpo é marcado de briga. Não aprendi nada no mundo, só aprendi coisas erradas, obedecer minha avó, dar trabalho a ela. O que você vai aprender na casa de Deus? Coisas maravilhosas, vai aprender o caminho da eternidade. Hoje, irmãos, o que eu faço não é de mim, é de Deus. Eu não tenho vergonha de dizer, irmãos, eu não tenho muita instrução. Eu não tenho vergonha de dizer. Ele está de prova aqui. Quando eu fui escolhido para ser o coordenador geral da segurança, eu quase caí para trás, irmão. Eu falei: Senhor, logo eu? Tem pessoas aqui formadas, pessoas fazendo faculdade, mas logo eu? E sabe o que o Espírito Santo de Deus disse para mim? É você mesmo, porque aquele grupo precisa de você. Entende, irmãos? Então Deus vai te colocar no mais alto que Ele acha que deva te colocar. Então não abandone os caminhos de Deus de maneira nenhuma, que você não vai ganhar nada, vai ser só derrota. E é isso que o inimigo quer. Vai colocar no seu corpo enfermidade, vai colocar na sua mente que a igreja não é isso, que o irmão é isso. Não, irmãos, ore para Cristo. Os que estão aqui, junto comigo aqui, não são perfeitos, eu não sou perfeito, ninguém é perfeito. A perfeição ela vem de Deus. É Deus que transforma, é Deus que nos quebra, é Deus que nos faz um vaso novo e faz com que nós sejamos um vaso de bênção na sua casa. Eu prego em muitas igrejas, cheguei em igreja, meus irmãos estavam desanimados, tristes,
abatidos até para dizer uma mínima dificuldade. E quando eu contei a minha experiência, eu contei a experiência da minha filha, a igreja deu um grito de glória, irmãos. Sabe qual era o problema? Eles estavam chateados, que eles queriam comprar um terreno e não conseguiram. E onde eles estavam alugados, só foi a palavra que eu disse para eles, que Deus colocou na minha boca. Quem sabe, se Deus não quer vocês aqui, faça oferta à dona da casa. Passado alguns dias, alguns meses, esse irmão trabalhava lá no hospital, trabalha ainda. E ele disse: irmão, tenho uma novidade para contar para você. Aquela casa a mulher vendeu para nós, nós vamos fazer igreja. Amém. Que palavra abençoada, irmão. Amém. Eu falei para ele: Deus seja louvado por isso, irmão. Entende, amados? Então nós temos que confiar em Deus e não dar ouvidos ao mundo, que Jesus Cristo já está voltando. Jesus já está voltando. Ah, pregador, mas eu estou passando, eu estou fugindo aqui um pouquinho, tá, irmãos? Mas eu senti desejo no coração de falar. Ah, porque, irmãos, eu fui casado há 19 anos. A irmã aqui sabe, conheceu a minha ex-esposa, o irmão aqui, as irmãs. E de repente, dentro de casa, eu não quero mais você, eu vou viver minha vida. Ok? Não tenho, Felipe sabe disso, trabalhou. Irmãos, eu saí de casa com minha filha com 14 anos de idade, só com a roupa do corpo. Não tinha nem onde morar, não podia nem pagar o aluguel, porque eu tinha que dar a pensão dela e cumprir o que a justiça dizia. Não tenho vergonha de dizer, fomos dormir no chão do vestiário do meu setor. Ele sabe disso. Todo mundo ia embora para suas casas, ver sua família, ver seus filhos, e eu ficava. Eu tinha que dormir 11 horas da noite mais ou menos e acordar 5 horas da manhã. E no outro dia eu estava de folga, eu não tinha para onde ir. Sabe o que eu fazia? Eu ia andar no centro da cidade, andar na zona sul, só andar. Até achar um lugar para almoçar. Quando eu não achava, eu voltava ao hospital com fome. E sabe que os colegas faziam, eles sabem disso? À noite tinha um lanche, eles irmãos pegavam o lanche deles e dividiam comigo. Mas eu nunca blasfemei contra Deus. Glória a Deus. Eu sempre dizia, pode perguntar para o meu amigo Cassiano lá da igreja, lá de 14, para ele aqui, que trabalhou nesse período, eu sempre dizia: vai passar. Deus tem um plano para mim. Amém. Ah, você tem que casar. Fiquei 5 anos sozinho. Não tenho vergonha de dizer não. E arrumava uma namorada para mim, eu não queria, arrumava aquilo outro, não queria, porque eu estava preocupado, irmãos, com meus filhos, com minha filha, que tinha 14 anos, que tem problema de depressão, que pedia a morte. Eu não tinha condições de pagar um psicólogo. Abaixo de Deus, eu fui o psicólogo dela. Entende, irmãos? E de repente, um dia eu falei para o meu amigo: eu tenho certeza de que Deus vai reverter esse quadro, não sei o dia nem a hora. Em nome de Jesus. Vou falar para vocês, vocês vão dar uma glória a Deus com certeza. Eu comprei uma casa sem ter um centavo no bolso. Glória a Deus. Acredita nisso? Aqui no 37, ali na frente, aqui, né? Ele sabe onde é que é aqui. Foi onde Deus me colocou. E quando eu conheci a Roberta, eu fiquei com vergonha. Porque eu não tinha nada. Eu não tinha nada. Eu disse para ela: você vai aceitar eu desse mesmo jeito? Só tinha um emprego, eu tinha que dar pensão na minha filha. E era pouco que eu recebia. Irmãos, e Deus me colocou naquela casa. Nós nos casamos. E hoje estamos aqui para dizer para vocês que até aqui o Senhor nos ajudou. Aleluia. E eu fico triste, pela minha sinceridade, quando eu vejo pessoas se afastarem dos caminhos do Senhor. Quando pensa em vocês, eu, Gesiel, saindo com 9 cartas nas mãos para falar para essas pessoas que eles vão ser removidos da igreja. É fácil? E sabe o que as pessoas diziam? Naquela igreja eu não volto mais. Outros batiam a porta na cara da gente: vocês são uns hereges. Eu vi anciões caírem. Eu vi briga dentro da igreja. Eu vi discussões dentro de comissões de igreja. Eu vi tudo isso, irmão, na casa do Senhor. Mas o conselho de Deus é:
vocês, permanece firme na sã doutrina que aprendeste. Amém. Nós temos que ser inabaláveis, igreja, porque Jesus Cristo já está voltando. Ah, mas eu queria ser igual a você. Não, não seja igual a mim, não, seja igual a Deus. Amém. Seja imitador de Jesus. Eu sou um pecador, cheio de falhas, mas eu acredito nesse Deus. Eu acredito nesse Deus. Eu acredito que hoje você aqui nesta manhã vai receber o milagre de Deus. Glória a Deus. Eu acredito nisso. Amém. Porque, amados, pense em vocês. Você vê tudo desmoronar na sua vida. O inimigo jogou a cilada para que eu nunca mais seguisse os caminhos do Senhor. Vocês terem uma ideia, o inimigo me visitava à noite, querendo me destruir, querendo destruir o meu filho, querendo destruir a minha filha. E eu disse para ele: não me incomode, porque eu sou um filho de Deus. Glória a Deus. Amados, eu lutei com Satanás dentro de casa. Não é triste isso? A irmã sabe o que eu estou me referindo. Dentro de casa. E Deus me ensinou a usar, a conceder o perdão. Deus me ensinou isso. E do momento mais difícil que eu tive, dizer: Senhor, a partir de hoje eu não prego mais. A partir de hoje eu não tenho mais coragem. Irmãos, quando eu terminava de falar isso, o telefone tocava. Era convite de um, era convite de outro. Era semana de oração. Eu falei: Senhor, o que está acontecendo? Eu subia nos púlpitos, irmãos. Penso que não subia nos púlpitos, triste, abatido. Mas eu falava do amor de Deus. Eu falava do que Deus é capaz. Acabava ali, eu não ia para casa. Eu voltava para o hospital de novo para dormir no chão. Amados, e hoje por qualquer coisinha eu fujo da igreja. Ah, porque o pregador não me deu bom dia, porque não me visitou. Morei quase próximo da igreja para 32. Uma igreja de 70 e poucos membros que eu fui líder. Sabe quanto visitaram? 2. Vou falar o nome deles: Gisiel e Isaías. Eu fiquei triste por causa disso? Não, amados. Orei com meu pai antes de ir embora para Alagoas aqui. Sabe quem foi me visitar? O meu amigo que é pastor da igreja batista. Entende, amados? E muitas pessoas por causa disso querem se afastar dos caminhos do Senhor. Amados, nosso foco tem que ser Jesus. Eu tenho que ter essa firmeza de fé na minha vida. Eu tenho que acreditar, porque eu quero chegar lá nas mansões eternas. Nós lemos aqui, não vamos entrar na mensagem, as promessas de Deus, irmãos, elas são infalíveis para a nossa vida. Elas são fiéis e verdadeiras. Nenhum de nós podemos apagar as promessas de Deus que está registrada no seu livro dos céus para você. Nenhum de nós podemos apagar os planos de Deus na nossa vida. Quando tudo isso aconteceu comigo, eu não queria imaginar, irmãos, que as pessoas estavam me observando, que os meus amigos estavam me observando, que tinha pessoas que estavam renovando a sua fé, que tinha famílias que estavam voltando um para o outro. Acredita nisso, irmãos? Eles depois revelaram isso para mim. Zé Hilton, a sua experiência me ajudou na minha vida espiritual, ajudou-me no meu casamento. Eu nunca poderia imaginar isso, irmãos, na minha vida. É fácil? Não. Mas você tem que acreditar nas promessas de Deus. Você tem que crer nas promessas de Deus. Senão você está jogando fora o que Deus tem para você. A palavra de Deus diz muito bem clara: guarde a tua coroa para que ninguém a tome. Guarde. O inimigo, ele está aí, pronto para poder destruir as nossas vidas, destruir a tua família, destruir o teu lar. Você sabe o que eu pensava? Senhor, se eu me vingar do que fizeram comigo, se eu me vingar, o que eu estou mostrando para os meus filhos? Um homem na fé fracassado. Meu filho criado na igreja, minha filha me viu liderando a igreja, lutando pela igreja pelo 32, lutando pelo 35, pregando, ele andava comigo para cima e para baixo, minha filha, e agora ia ver o pai derrotado na fé. Irmãos, é isso que o inimigo quer te ver, derrotado na fé. Mas você tem um Deus, irmãos,
Você tem um Deus. Teve um dia que eu entrei dentro do quarto, não tenho vergonha de dizer, o único lugar que eu consegui alugar por amizade do irmão da igreja. Eu só tinha um colchonete para dormir, não tinha fogão, nem geladeira, não tinha nada. Eu gritei: Senhor, o que está acontecendo, meu pai? Eu abri meu portão, meu filho dizia: lá vem meu pai. Minha filha corria de me abraçar. Eu tinha casa, tinha tudo, irmãos. Também não tem mais nada. E sabe qual foi a resposta de Deus? Salmo 46, o verso 10. Aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Então, irmãos, Deus, irmãos, colocou as promessas em sua palavra para conduzirmos a fé nele. Nós temos que exercer essa fé. Não basta eu andar todo bonitinho, de gravata, de terno, todo arrumado, e se a pessoa chegar para mim e fala: quem é o seu Deus? Eu acho isso, eu acho aquilo. Você tem que acreditar. Pregador, mas está acontecendo uma revolução na minha vida. Vai acontecer. Eu não sou hipócrita de dizer que não. Mas você tem um Deus que, se você passar pelo deserto, Ele vai passar junto contigo. Amém. Quer outra experiência? Eu tive que fazer uma cirurgia, porque o meu esôfago estava dilacerado. O meu estômago estava ultrapassando o esôfago. Eu não dormia à noite, eu já estava com esse problema dentro de casa. Eu fui fazer o primeiro exame para a cirurgia. Irmãos, o meu estado psicológico, o meu estado emocional estava tão abalado que eu nem trabalhava, eu trabalhava de segurança, nem arma o meu supervisor me dava, que eu pedi para não me dar. Eu tinha que trabalhar, eu tinha que exercer a minha função. No sábado eu tinha que pregar, no domingo eu tinha que pregar, naquela semana eu tinha que dirigir uma semana de oração. E atrás o mar revolto nas minhas costas. Amados, eu fui fazer esse exame. Um exame simples, endoscopia, mas era uma endoscopia diferente, com contraste, tudo você tinha que tomar. Amados, eu me lembro que o médico falou essa palavra para mim: fica de lado. E eu ali adormeci. E nessa que eu adormeci, irmãos, no meu pensamento, eu abri os olhos e vi um homem do meu lado. Um homem alto, vestido com a roupa azul brilhante, brilhava muito, branco e azul, irmãos. Ele pegou na minha mão, pense numa mão macia, colocou no seu peito, passou a mão, aquela mão, irmãos, tão suave na minha cabeça, e disse as seguintes palavras: terás que passar por isso, mas eu serei contigo. Glória a Deus. Irmãos, todo mundo naquela sala de exame ficou espantado. Por que eu dormi? Eu fiquei meia hora dormindo. E quando eu acordei, irmãos, eu fui pisar no chão, eu flutuava. Os colegas me viram: Zé, você está diferente, está acontecendo contigo, você está feliz? Eles iam atrás de mim: Zé, me diz o que foi que você viu ali naquela sala? Eu disse: eu não sei, eu sei que eu estou feliz. E 2 semanas depois eu tinha que encarar uma mesa de cirurgia. Meio-dia eu entrei na sala de cirurgia, saí 5 horas da tarde. Quando eu acordei, não tinha mais perna para andar. Caçar minhas pernas não tinha. Sozinho, irmão. Sozinho. No segundo dia eu já estava de pé, para a honra e glória de Deus. Amém. Louvado seja O médico foi visitar no quarto e disse: amigo, você está se recuperando bem. Deus seja louvado por isso. Porque quando ele olhou o exame, irmãos, ele disse: olha, meu amigo, eu acho que vou ter que abrir você. Mas olha Deus, Deus vai estar no controle. Então, amados, nós, ao longo da nossa caminhada, Deus coloca esperança na nossa vida. Deus coloca a esperança das promessas para nos alegrarmos, não é para nós ficarmos tristes de maneira nenhuma. Porque, irmãos, nesse momento vamos passar por essas provas. Mas porque nós lemos aqui, o choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. Então nós temos que crer nisso. Quantas chacotas eu ouvi, irmãos? Posso falar aqui para vocês? Vão se escandalizar, vou falar não? Fui chamado até de viado.
Sabe o que eu disse para o meu amigo Cassiano? Pode perguntar a ele. Eu disse para ele: Cassiano, se for da vontade de Deus que eu permaneça só pregando a palavra de Deus, eu aceito. Mas que for da vontade de Deus que eu construa a família que seja da mesma fé. Amém. Aqui está o exemplo. Então, amados, Deus ele coloca essas promessas para nós nos alegrarmos, não para nós ficarmos tristes. E quantas das vezes, irmãos, nós somos abatidos, nós ficamos abatidos, ficamos tristes, ficamos inquietos. E às vezes, por que eu não consigo enxergar as promessas de Deus? Que eu murmuro, reclamo. Quando tem uma enfermidade, quando tem um problema na minha família, quando tem até comigo mesmo, quando há um desemprego. Irmãos, não é para a gente reclamar, não é para a gente murmurar, é para a gente dizer, como a palavra de Deus diz, em tudo dá graça. Amém. É para a gente glorificar o nome de Deus, porque agora o inimigo pode estar te afligindo, mas lá na frente, mas a palavra de Deus diz muito bem clara: sujeitai, pois a Deus, resistir ao diabo, ele fugirá de vós. Você sabe o que me dizia para mim? Você é um inútil, um iletrado. Irmãos, eu nunca dirigi na minha vida. O Felipe sabe disso. Eu tinha medo, pavor, fobia que fala, né? E de repente começou a surgir o desejo quando eu tive a Amanda. A Amanda foi o divisor de todas as águas. Vocês possam imaginar. Pense num homem já coroa como eu, posso dizer assim, numa sala da autoescola com jovens. Eu tenho dificuldade, porque eu levei muita pancada na cabeça, às vezes de aprender da minha avó com raiva de mim. Eu fui muito marginalizado nessas questões, mas não fiquei com problema psicológico, graças a Deus por isso, que Deus tinha um plano comigo. Irmãos, penso que eu tenho dificuldade de entender muitas coisas, mas a palavra de Deus eu consigo entender com muita clareza. Graças a Deus por isso, porque esse é o milagre que Deus fez na minha mente. Então, irmãos, penso em vocês, junto com aqueles jovens, tinha algumas pessoas da minha idade, mas era bem pouquinho, eu dentro de uma sala de aula de autoescola, junto com os jovens ali. Agora eu analiso vocês no dia que eu fui fazer a prova, primeira prova, né? Eu orei a Deus. Vou contar para vocês, perdoa, estou contando muita história para vocês entenderem. Irmãos, eu cheguei diante, eu também não fiz curso de informática, mas aprendi, algumas coisas aprendi no trabalho, que ele tem, outros colegas me ensinaram, tá? Eu aprendi alguma coisa. Pense em vocês que eu cheguei diante da máquina, a moça falou, senta ali. Eu falei, pronto. Eu já estou com problema de visão, de chegar para perto. Ela ligou a máquina não funcionava de jeito nenhum. E tenta dali, tenta daqui, tenta dali, nada. Vou contar para vocês, quando eu olhei assim, o moço, que me lembra até o número, o moço que estava na máquina 7, saiu, porque a dele também não estava funcionando. Foi para outra máquina, falou, o senhor senta aqui. Quando ela ligou a máquina e fez digitação, a máquina funcionou. Amém. 7. Sr. José, fica à vontade. Passou as perguntas. Fiz todas as perguntas. Se levanta, claro, né? Na hora do resultado. Sr. José, o senhor pode procurar essa autoescola que o senhor passou. Amém. Glória a Deus. Entende, irmão? Fui para as provas de direção. Tinha dia que eu achava que não ia dar certo. Eu chegava em casa chateado, aborrecido. Mas eu dizia, o senhor é comigo. Vamos às 20 aulas. Fiz as 20 aulas. Fui para a prova final do Detran. Você sabe que é uma questão psicológica muito grande. Muito nervosismo. Entrei no carro, sabe qual foi a palavra que eu disse? Eu baixei minha cabeça e falei, Senhor, agora é contigo. Que o Senhor esteja presente aqui conosco. Fiz a baliza, fiz todo o percurso. Saí do carro, o meu instrutor foi até lá, me deu um abraço. Aí me chamaram, Sr. José, daqui a 5 dias você vai buscar a sua carteira. Louvado seja Deus. Passou de primeira. Amigos meus, irmãos, mais formados do que eu, estão pelejando até hoje para passar. Fui eu? Foi Deus, irmãos.
Acredite nisso. Então tudo que aconteça de bom na nossa vida, nós temos que entender que é Deus. E até hoje nós vamos aprendendo. Então, irmãos, mas cada passo que nós reclamarmos e murmurarmos, quando era para nós regozijarmos no Senhor, nos alegrarmos no Senhor. Ah, mas cadê a promessa? Não entra nessa questão que os outros ensinam, toma posse. Não entra nisso não. Obrigado, irmão, determino, não entra nessa não. Deus, irmãos, já tem uma promessa firme na sua vida, que é a salvação eterna. Glória a Deus. Deus já tem isso. As outras coisas, irmãos, vai depender de mim. Porque as bênçãos de Deus na minha vida, elas são condicionais. Se eu quero ou não quero. Ah, mas eu tenho que devolver o dízimo. Claro, faz parte. Ah, mas tem que ser, faz parte. Não entra nessa também não. Que Deus não faz barganha. Deus, irmãos, Ele vai te dar o que você precisa, o que você pedir, porque Ele sabe que vai ser benéfico e útil para você. Irmãos, ao olharmos para as promessas de Deus, encontramos conforto, esperança. E por que estamos perdendo essa esperança, irmãos? Por que estamos perdendo essa esperança? Jesus, irmãos, Ele já está voltando, falta pouco. Amém. Você sabe o que falta para Jesus voltar? A pregação do Evangelho, a unificação das outras religiões, a reforma na igreja. Falta só isso. E praticamente já está acontecendo diante dos nossos olhos, nós mais uma vez não estamos apercebendo para isso. Então, irmãos, nós devemos examinar as promessas de Deus. Às vezes eu fico só querendo a bênção, mas eu não procuro examinar. Será que vem de Deus ou será que não vem de Deus? Sabe o que a irmã White diz? Que muitas das vezes, quando você faz uma oração pedida a Deus, Satanás ele vai em primeiro lugar e conceder isso, não é Deus. Tem pessoas, irmãos, que estão recebendo o poder de Satanás e não é o poder de Deus, porque o poder de Deus, irmãos, ele é sublime, ele é suave, porque o milagre de Deus, ele é completo, ele não é incompleto. Fulano de tal foi curado com câncer ali em tal lugar, daqui a pouco ele está doente de novo. Foi Deus que curou? Não. Então, irmão, nós temos que ver isso. Quantas alegrias podemos trazer para a nossa vida, irmãos, quando nós acreditamos nas promessas de Deus? Quantas alegrias, se apenas nós apossarmos dessas promessas de Deus. Está escrito aqui no seu livro, as promessas de Deus, irmãos, elas são fiéis e verdadeiras. Deus disse: ao que vencer, sentará no meu trono. Ao que vencer, herdará essas coisas. E às vezes eu não acredito de maneira nenhuma. Irmãos, se nós pararmos para pensar nas mansões que Cristo está preparando, nós vamos esquecer as contrariedades da vida que está diante de nós. Amém. Apóstolo Paulo apanhou, os discípulos apanhou, não é isso? Sofreu afronta, foi levado a julgamento, foram presos, mas ele disse: sigo para o alvo da soberania que é Cristo Jesus. Um homem de pequena estatura, calvo, mas ali, irmãos, firme. O outro, bruto, qualquer coisinha já descia o braço. Pedro, que era pescador, e o outro enrolão, que era cobrador de imposto, o outro era médico, e Deus fez a transformação na vida deles. Eles acreditaram nas promessas de Deus, que Pedro mesmo disse: importa obedecer a Deus do que aos homens. Imagine, irmãos, uma pessoa dessa dizer diante de um imperador, diante de um rei. E às vezes, irmãos, eu não quero acreditar nas promessas de Deus. Vamos procurar aqui nessa terra respirar a atmosfera celestial. Vamos honrar a Deus em nossa vida, amados. Tudo que aconteceu na minha vida e vai acontecer na sua vida é para a honra e glória de Deus. Amém. É para a honra e glória de Deus. Deus, irmãos, Ele nunca falha. Ele é fiel. Acredite nisso. Ele não te trouxe aqui nessa manhã à toa. Ele te trouxe para te mostrar que Ele é poder. Glória a Deus. Mas muitas das vezes eu fico preocupado porque eu passei em determinado lugar e a igreja estava cheia. Eu passei em determinado lugar e vejo na televisão milagres, curas, maravilhas. O que Deus diz? Muitos me dirão naquele dia: Senhor, fizemos milagres, fizemos maravilhas em Teu nome. Ele vai dizer: apartai-vos de mim, porque não vos conheço, porque vós praticais iniquidade e não faz a vontade de meu Pai. Dizer que é ser cristão é muito fácil. Agora, obedecer eu quero ver.
Eu conheço muitos que são escoltados por seguranças, líderes de igreja, eu conheço. Eu posso falar isso que eu conheço. Eu já estive com eles, representando a minha humilde igreja, aqui no município de Nova Iguaçu, sabia disso? Eu já estive. Vocês vê as arrogâncias, você vê achando que são os donos das razões, e eles mesmos se intitulam apóstolos, se intitulam primários, sei de quê, mas não querem obedecer a palavra de Deus. E saiba de uma coisa, dentro dessas promessas de Deus, Deus tem uma promessa infalível para a sua igreja remanescente. Essa, irmãos, é a igreja de Deus. Deus não está procurando multidões, está procurando qualidade, é o remanescente que vai alcançar a eternidade. Foi o que João viu, irmãos, aquele povo, os 24 anciões, ali que vieram de uma grande tribulação, de um grande sofrimento. Eu conheço pessoas que não querem passar provações, que não querem passar lutas, que ficam na ilusão, mas se eu sou filho de Deus, eu não posso sofrer a doença, eu não posso sofrer enfermidade. Quem sou eu, irmãos, para pensar isso? Nós estamos nessa terra e vamos sofrer as consequências dessa terra. Mas os nossos corações, os nossos olhos, o nosso pensamento, ele tem que estar voltado para o céu. Eles têm que estar voltados para a eternidade. Pregador, mas para você é fácil. Não, irmão, nunca foi fácil. Nunca foi fácil. Nunca. Nunca foi fácil e nunca será fácil. Porque Jesus Cristo mesmo disse que no mundo nós teríamos o quê? Aflições. Mas ele diz o quê? Tenha bom ânimo, significa essa palavra traduzindo, coragem. Nós temos que ter coragem, irmãos. Quando Josué e Caleb estavam diante para entrar na terra prometida, que os espias trouxeram o quê? Notícia ruim, lá tem gigantes, lá tem homens, nós vamos ser mortos, nós somos povo de guerra. Caleb se indignou, que isso, gente? A promessa é para nós. Vamos tomar essa terra que ela nos pertence. Eu quero dizer para vocês, irmãos, que a salvação é nossa, dada por Cristo. Amém. E nós temos que acreditar nisso, mas muitas das vezes eu deixo o inimigo roubar a minha coroa. Vocês pensam que pararam por aí? Estava doente com hepatite, alguns daqui vocês sabem, e no mesmo tempo com dengue também junto, para melhorar, né? Para melhorar mais ainda, um mês depois, meu irmão recebo a notícia que meu irmão está com câncer. Depois da minha cirurgia e recuperação, recebo a notícia que meu irmão acaba de falecer. E lá vai eu para o cemitério, irmãos, sem força nenhuma. Mas Deus me deu a oportunidade, eu falei no velório da minha irmã. Entende, amados? Não é que eu sou melhor do que vocês, não, que tenho mais fé, não, de maneira nenhuma, irmão. Eu sou pecador também, sou cheio de defeitos. Mas o que eu passo para vocês nesta manhã de sábado é que existe um Deus, irmãos. É que existe um Deus. E se você crer nesse Deus, acreditar, a palavra de Deus diz: comereis o melhor dessa terra. Você vai ver a glória de Deus se manifestar na sua vida, como pregador, não faltando os cultos da igreja, estudando a lição da escola sabatina, lendo a Bíblia, participando participando do trabalho de Deus, está ali sempre firme. Quando pedir que você esteja pronto. Você sabe quantas vezes eu fui chamado de metido, querer me aparecer? Várias vezes. Mas sabe por quê? O Felipe sabe e liga: Zé, você pode, sabe? Posso. Você pode amanhã? Eu posso. Irmão, 5 horas da tarde o pastor me ligou: Zé, eu não posso pregar no 35, porque você pode? Eu posso. Porque eu quero me aparecer? Não, amados. Porque eu entendo que Deus, nesse momento, quer que eu vou lá pregar a palavra de Deus. E se Deus te chamou aqui nessa manhã, porque Ele tem algo para falar para você, o seu coração, para você acreditar nesse Deus, para você crer nesse Deus, mesmo que esteja passando por lutas, mesmo que esteja sozinho, mesmo que esteja em tribulação, acredite que vai passar em nome de Jesus. Acredite, irmão, que vai passar. Mas o inimigo coloca na sua mente: Deus te esqueceu de você, essa promessa não é verdadeira, essa promessa é infiel para contigo. Não, irmãos, as promessas de Deus estão aqui nesse livro sagrado. Leia, examine, acredite que Deus tem algo melhor para cada um de vocês aqui nesta manhã. Acredite nisso, irmãos. Para mim concluir, eu quero passar essa experiência para vocês. O Felipe sabe quem é o Elcio, né? Ele foi demitido lá do hospital.
mandaram uma mensagem para mim. Eu fui na casa dele. Meu amigo, conheci ele há muitos anos, trabalhamos juntos, eu fui na casa dele. Ele falou assim, aconteceu isso e tudo, mas eu vou fazer isso e isso. Aí eu mandei um recado para o supervisor dele. E nós fizemos uma oração ali, eu, ele e o Wagner, nós demos as mãos e fizemos uma oração. Eu disse as seguintes palavras para ele: amigo, Deus está no controle, nem tudo está perdido ainda. Parece loucura, né? Nem tudo está perdido. Passado alguns dias, recebi uma mensagem do Jefferson e disse para mim: Zeudo continua orando que as coisas parecem que vai reverter. Aí eu falei minha esposa: filha, Deus já está agindo, Deus já está agindo. Falei assim mesmo, Deus está agindo, já chorando já. Passado mais alguns dias, recebo o recado: a demissão do Elcio foi revertida, foi revogada, ele não vai ser demitido. Glória a Deus, irmãos. Amém? Então, irmãos, nós temos que acreditar. Por que eu estou falando isso? Porque eu conheço uma pessoa, irmãos, uma pessoa fiel, uma pessoa sincera, uma pessoa que ora, que nos ajuda em oração. Eu falei: Senhor, não deixe teu filho ser envergonhado, não faça isso, não deixe isso acontecer. Se foi um mal que entrou, repreenda esse mal. Nós oramos sobre isso. E Deus agiu, irmãos. E Deus vai agir também na sua vida. Deus vai agir no seu lar. Deus vai agir na sua vida financeira. Deus vai agir nos seus problemas, nas suas lutas. Acredite, mas nunca abandone esse Deus de maneira nenhuma. Mesmo que nós temos que chegar lá pulando uma perna só, mancando, mesmo que nós temos que chegar com um olho só, mas vamos chegar lá e estarmos juntos nas fileiras dos salvos. Porque naquele dia, irmãos, Jesus vai dizer essa palavra abençoada e vai soar no seu ouvido: vinde benditos do meu Pai, possui por herança esse reino que vos está preparado desde a fundação do mundo. A Soraya fala, irmãos, a Bíblia diz que nesse momento Jesus estiver voltando, nós iremos saltar de alegria, chorar de alegria, pular de alegria, porque Jesus veio nos buscar, e Ele já está vindo buscar a sua igreja, Ele já está se preparando para vir buscar a sua igreja, Ele já está se preparando para vir te dar a vitória da salvação. Então o meu apelo nesta manhã ao seu coração: não desanime de maneira nenhuma. O meu apelo ao seu coração: você tomou a decisão, fique firme em nome de Jesus. Não desanime de maneira nenhuma em nome de Jesus. Porque aqui você só tem a ganhar, você não tem a perder. Vai ter constrangimento, vai ter lutas, vai ter aflições, mas Deus é contigo. Acredite nisso em nome de Jesus. Que Deus nesta manhã possa te abençoar. Que Deus nesta manhã faça resplandecer o seu rosto sobre ti e te dê a paz. Que seja assim o nosso desejo e a nossa oração de um dia nós estarmos com Ele lá na eternidade. Amém. Não sei qual o dilema que você esteja passando, não sei qual a luta que você esteja passando, mas eu quero representar um Deus de poder, um Deus que nesse momento está pedindo para falar ao seu coração, não sei quem é. Tem paciência, vai passar. Ele não te abandonou de maneira nenhuma. Já já Ele vai lhe conceder um pedido do seu coração e o desejo. Aquilo que você está enfrentando nesta hora, na sua vida. O inimigo tem tentado tudo, mas Deus está no controle da sua vida. Algumas coisas que iriam acontecer, Ele interviu. E tenha certeza de que em breve você vai estar aqui na igreja comemorando a vitória em Cristo Jesus. Amém.